Ainda bem, né? Por isso que eles estão aqui. Tá bom. O Centro de Cooperação, ele é um dos órgãos mais novos da Prefeitura, tá? Ele foi fundado em 2020. Não é o mais novo, porque depois dele já foram criadas algumas secretarias, né? Mas como estrutura, ele é um dos mais novos. O Centro de Cooperação ele foi fundado, ele foi criado para integrar os serviços da Prefeitura num lugar só. Nós temos hoje aqui 6 serviços da Prefeitura, e eu vou apresentar para vocês daqui a pouco os ambientes, tá? Esses serviços são... Olá, tem mais 2 aqui. Tem mais 2? Pode entrar. Tá, Ivan. Tá? O Centro de Cooperação ele cuida do vídeo monitoramento da cidade e das ferramentas de atendimento e despacho desses serviços. Quando alguém liga para o 199 por uma ocorrência de deslizamento, enchente, é aqui que o telefone toca. O prédio é um dos únicos que funciona 24 horas. Aqui nós abrigamos também o Data Center, que é o maior servidor público dentro de uma esfera municipal na região norte. Tá? Nós temos aqui o backup de toda a prefeitura. Está aqui nesse servidor, aquele armário preto que vocês viram lá no térreo. Bom, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Eu vou ter que dividir vocês em grupos pequenos, porque como vocês acabaram de ouvir, a nossa natureza, as nossas atividades aqui, elas exigem que o ambiente seja o menos ruidoso possível. E aí eu vou levar vocês para visitar aqui alguns dos nossos ambientes, tá? Excepcionalmente vocês não deram sorte, porque o nosso sistema de vídeo monitoramento acabou de cair ali. A gente entrou ali no vídeo wall, vou mostrar para vocês ali o ambiente do vídeo wall. E quando a gente terminar esse tour, nós vamos trazer alguém do trânsito aqui para conversar separadamente com vocês, porque o professor me explicou que vocês têm uma atividade que é voltada para o trânsito especificamente, né? Então daqui a pouco um dos supervisores vai vir aqui conversar com vocês. Eu preciso que vocês assinem essa lista, tá bom? A Marcele, essa senhorita aqui que está aqui, que acompanhou vocês até aqui, ela vai separar vocês. São 2 grupos de 15 e um de 14. Eram 44, chegaram mais 2, né? Então são 46. Então ainda assim permanecem 3 grupos, tá? E aí os primeiros 15... Não, bom, ninguém sabe, né? Não chegar até 10 horas. Não sabemos, mas fala lá com a Neia, se chegar, pede para guardar lá agora. E aí já não vai mais comportar aqui. A Marcele vai dividir vocês, tá? E aí a gente vai fazer esse passeio aí. 48. Vamos lá. O Mário é o gerente, o coordenador de projetos, ou seja, ele é o cérebro aqui da casa, e ele vai depois mostrar na prática o que é teoria sistêmica, porque vocês vão ver como esse prédio aqui realmente é altamente estratégico para a prefeitura, porque a gente vai demandar. Como tem essa quantidade, eu quero que vocês priorizem a questão de uma dinâmica. Qual é a dinâmica? Vai sair primeiro os que estão em pé, os que estão confortáveis vão ficar aí, vai ter alguém aí que pode trazer aqui algumas informações adicionais, e depois que voltar o grupo, aí a gente vai alternando, para poder ficar um fluxo mais tranquilo, como a gente estuda em sala de aula. Ok? Então, irão primeiro 15, né? Os últimos serão os primeiros, então os que chegaram aqui já vão ter que sair para fazer a visita, que o Mário e a Marcela irão administrar isso daí. É isso, Mário? É isso, professor. Então, obrigado. Então, uma salva de palmas para o Mário, que está aí. Tem que ser palmas assim. Aqui nesse ambiente ficam os agentes de trânsito e transporte, e aí a gente, como eu falei, o menos ruidoso possível. Então, só mantém. E aí qualquer dúvida que surja com vocês nos ambientes, vocês deixam para perguntar para a gente de volta aqui, tá? Eu vou falar lá, mas eu vou manter esse Só um fala.
Eu vou manter esse tom de voz, vou explicar para vocês o que é cada ambiente pelo dia de passar, ok? Tá. E guardem o celular num lugar que vocês não possam ver. Tá bom? Pessoas, por favor. Caiu. Monitorei a saída. Aí na porta. Tem alguma outra dessa rolando? O Cebona, ele foi concebido com 0 funcionário público. Todos que estavam lá eram de diversos outros ministérios, diversas outras secretarias. Justamente porque era um polo aglutinador de dados e informações estratégicas que seriam geridas pelos seus respectivos setores. Então, aqui tem a mesma lógica, mesmo desenho organizacional do Cipam e Cebona. O centro, né, de acompanhamento e vigilância daqui do Amazonas aglutina diversas outras secretarias, inclusive a de saúde. Por isso é que, ao contactar ainda nas férias com a servidora, que na verdade ela trabalha aqui na área, e quando eu e o Caio mantivemos contato com ela disse assim: então o ideal será os alunos conhecerem o CCC, para poder entender qual é a lógica do trânsito aqui em Manaus e de diversos outros setores. Porque eles cobrem, inclusive, as questões. Se quiser sentar aqui, pode sentar. A teoria sistêmica, como que esse sistema foi concebido para promover o quê? Eficiência e eficácia, que às vezes a gente até acredita que não existe. Né? Ali aconteceram tantas coisas e isso não acontece. Hoje cedo, não sei quem ouve jornais aqui, eu gosto de ouvir o Jornal da Manhã, que é um jornal que passa na rádio difusora há mais de 70 anos. Né? E ele é acho que um dos raros jornais de rádio, né, que revelam as questões gerais da cidade. E hoje mesmo cedo já estavam anunciando, dentro do comentário, só de motoqueiros, só de pessoas de 2 rodas. E esse custo chegou a mais de 30 milhões de reais, segundo um relatório, para os cofres públicos. Então, assim, ninguém está falando propriamente de uma coisa restrita. Vocês estão com a formação na UEA para vocês pensarem grande. Reduzir o tema, discutir o tema em coisas menores, são pertinentes para o jornalista, para aquele que vai apagar incêndio ali. Mas para nós, é importante que vocês saiam desta disciplina com alguma noção muito mais ampla de como ocorrem as políticas públicas e como elas são articuladas com tantos outros setores que é impossível você reduzir e dizer assim: o trânsito é bom, o trânsito é ruim. Aquela organização, aquela repartição é excelente, a outra é horrorosa. Não é isso. Porque há uma integração tão grande que você não pode reduzir isso. Até pode, mas você vai revelar a sua incipiência, seu desconhecimento sobre aquilo ali. Então, ao nosso caso, aos acadêmicos da UEA, aqueles que estudam administração, estudam políticas públicas, estudam administração pública, isso não é perdoável. É aceitável, mas não é perdoável. Por quê? Porque ninguém está falando de uma pessoa que é absolutamente leiga. Então, assim, o encontro vai ser conciso, vai ser muito pragmático, mas ao mesmo tempo ele vai sinalizar que nós nos debrucemos em outras leituras para poder entender. Alguns colegas já trouxeram, inclusive, algumas ideias para a aplicação do projeto de extensão. O que eu quero que vocês pensem a partir daqui, aqui vai ser um brainstorming, uma tempestade de ideias. Você aqui vai dizer: puxa, que interessante, eu vi aquilo ali, eu vou querer ajudar naquilo ali. Né? Eu quero dar um spoiler, tem aí uma reunião que eu vou fazer com um grupo que já mandou a ideia, que eu, Ranieri Mazili Silva de Souza, não acredito na plena eficácia das redes sociais como a ação informativa ou sensibilizadora de políticas públicas. Só as redes sociais, se vocês perguntarem a vocês mesmos quantos segundos vocês passam no Instagram naquela imagem.
Então, você colocar aquilo ali, assistir, tudo bem, mas ela não é tão marcante quanto uma visita dessa, foi o que você disseram semestre passado. Professor, a cada visita, inclusive hoje também na rádio, a Defensoria Pública, que nós conhecemos tão bem, vai começar um curso para idoso. Vocês podem anotar aí quem é da Defensoria Pública aqui. Então, quero que vocês passem no Classroom, ou então mobilizem, para formação de idoso para usar o celular, as redes sociais de forma segura. O idoso é um dos alvos mais vulneráveis, então é um curso que vai ter, e eu achei interessante que esse curso, eu quero que vocês pesquisem, porque vai ter um curso presencial para esses idosos aprenderem a usar. Gente, são muitos casos de prejuízos enormes para uma família inteira. E, como disse outro dia um comentarista, muitas vezes a gente atende muito bem a violência doméstica, as mulheres, a esse grupo, aquele, mas às vezes os velhos são esquecidos. Já por natureza, né? Já está velho mesmo, entendeu? Então a gente precisa pensar nisso de uma forma diferente. E por último, que eu acho que é importantíssimo vocês renovarem, eu vou dizer isso todas as aulas, nós não vamos resolver o problema da humanidade. Essa é a péssima notícia. Mas eu posso sensibilizar aqui alguém, no tete a tete, no olho a olho, lá dentro do meu bairro, lá na rua de casa. Às vezes é o meu pai que dirige ruim, né? Eu me lembro quando há muitas décadas que Manaus não tinha, a maioria das pessoas dirigiam sem carteira, não existia. Eu sou da época que não era obrigado a cinto de segurança, para vocês verem como eu sou pré-histórico. Eu sobrevivi a essa época. No carro podia entrar quantos dessem, não era uma quantidade de 5. Quantos puder, 4, quantos pudessem entrar no carro, cabia, vai entrando, e passava. Então os carros não tinham a menor tecnologia embarcada. Essa era a realidade. Só você dar uma googada e ver aí como eram as notícias de antigamente. Era essa. Então foram avançando as leis de trânsito, mas essas leis, elas precisam de uma sensibilização. E eu acredito que as redes sociais, o celular, as imagens, toda a abordagem que é feita online, ela tem a sua validade. Mas eu duvido mesmo com vocês se ela é capaz de envolver por mais de 10 minutos, por mais de 20 minutos, na hora em que está só a pessoa e a tela. Agora, quando está a pessoa, pode ter a tela, e mais 2 ou 3 integrantes, que às vezes é um familiar, é um amigo, aí já é diferente. Então, essas visitas que vocês tanto elogiaram no semestre passado, elas não vão acontecer na intensidade e no número que foram no semestre passado, mas elas vão ocorrer nesse sentido. Licença mais. Mas esse sistema, quem assiste alguma rede social, ele sempre passa, quase todos os dias, eles mostram esse sistema ali, essa sala, por isso que eles citam essa sala aqui, mostra sempre quem acompanha em alguma medida as informações, porque a base 24 horas. Então, essas pessoas, em algum momento, precisam desestressar lá do seu trabalho. De maneira célere, né? Por isso foi criado o centro. Porque existem situações que são emergenciais e elas são de escopo de um determinado serviço, de uma determinada secretaria, e recebia essa demanda e precisava do apoio de outras secretarias para dar resolução para o problema. E aí, mesmo estando na mesma esfera de administração, isso se tornava lento, porque ele precisava demandar, isso ia tramitar via protocolo, para chegar dentro de outra secretaria, para dentro dessa secretaria tramitar até chegar uma pessoa responsável que iria dar o apoio. Com o centro, isso zerou. A gente não consegue dar resolução para tudo ainda, mas aquela situação que é emergencial, a gente consegue pular todo esse protocolo e ir direto no outro serviço que vem dar o apoio emergencial. Como isso acontece? Mais uma vez, o trânsito, a gente cita tanto o trânsito, porque o trânsito é que tem mais olhos nas ruas. Os agentes estão mais distribuídos, né? Estão permeados na cidade. Então eles visualizam a situação de buraco,
situação de cratera que está abrindo, situação de árvore que despencou no meio da via, cabo que arriou. Então, dentro das ocorrências do trânsito, eles fazem essas observações chegam para o centro e aí vai tramitar lá dentro. Ainda assim, é um processo lento. Tem alguma coisa que é emergencial, abrir um buraco aqui, vamos supor, na frente desse viaduto. Esse buraco oferece risco de potencial, está chegando o horário de pico, e aí, em vez dessa ocorrência ela tramitar só via sistema, essa ocorrência entra dentro de um grupo de urgência que a gente direciona direto para o outro serviço que vem resolver o problema. Seja ele qual for, seja ele de infraestrutura, seja ele de telefonia, porque às vezes a gente vê um bueiro sem tampa, a gente pensa que é problema da prefeitura, mas às vezes é uma concessionária que é responsável por aquele bueiro, tá? Porque na verdade não é um bueiro, ele é uma caixa de inspeção de telefonia, por exemplo. Então quando você fala assim, o sistema está sobrecarregado, é inevitável que isso aconteça. Manaus é uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, e aí o sistema está aqui, funciona 24 horas, a gente recebe as ligações de todo lugar, sim, mas não tem equipe suficiente para ir atender a todas as ocorrências ao mesmo tempo. Vocês vão se recordar de um episódio, 2 anos atrás, de um temporal que a cidade ficou sem energia em vários pontos da cidade. E energia não é responsabilidade da prefeitura, certo? É uma concessionária. Mas é para cá que o pessoal liga. O pessoal liga na operadora, não consegue resolver, liga para a Defesa Civil, porque aconteceu durante uma chuva. E isso sobrecarrega o serviço da Defesa Civil, que aí eles precisam eleger o que é prioridade de fato. Antes da criação do CCC, nós tínhamos um centro de controle somente de trânsito, separado do transporte, também do transporte. Ficava ali na Telmário Pinto, próximo do lado da Conde do Pão. Todos os serviços que a gente precisava, que era da própria prefeitura, a gente tinha uma dificuldade muito grande de acessar, de acionar, entendeu? O próprio transporte, que faz parte do trânsito, era em outro setor, a gente tinha dificuldade. Um ônibus pregou na via, eu tinha que entrar em contato com o setor de transporte, e era uma dificuldade muito grande. A questão da Seminf, a questão das empresas concessionárias, a Água de Manaus, a AMBA agora, a gente tinha uma dificuldade muito grande de acioná-los eles. A partir do momento que foi criado o CCC, essas informações elas ficaram integradas aqui. E muito de apoio a gente pede para cá, para a equipe do CCC, que nos dá esse suporte. Aqui, a gente não tem aqui, a gente tem Defesa Civil, a gente tem a Guarda Municipal, a Censa também, né? Aqui a gente já consegue acionar eles direto. Acho que a gente não tem, a gente passa para o CCC e aí ele aciona, faz esse apoio para a gente, entendeu? A premissa que você perguntou é o seguinte, há a necessidade de integração para poder promover uma resiliência para o cidadão dos serviços públicos, né, de maneira mais assertiva. Em outras capitais existem serviços semelhantes, mas geralmente eles são voltados para controlar as operações. O nosso caso aqui é diferente. A palavra já diz, né? A palavra está no nome. Cooperação é promover essa integração mesmo. O projeto CCC ele prevê que mais serviços venham aqui para dentro. Por exemplo, se tivesse uma bancada ali com equipes da Seminf, já não haveria necessidade de abordar ao centro, para que o centro fizesse essa mediação. Já ia tratar direto com eles. Existe dentro do nosso projeto trazer essas equipes para dentro, mas como eu mencionei, todos os serviços estão trabalhando no limite das suas capacidades, entendeu? Então, eles não... Vamos lá. Enquanto gestor, vamos pensar, enquanto gestor, você tem uma mão de obra aqui qualificada que se encaixaria nessa função, mas aí você teria que abrir mão dela em algo que está resolvendo alguma situação importante na tua pasta, entendeu? Qual é a solução para isso? O pessoal pensa logo, né, em fazer mais concurso, faz mais concurso e tal, mas o concurso em si, ele não resolve o problema como um todo, porque às vezes sai um servidor de uma pasta que está lá e faz o concurso para entrar na outra, entendeu? Então acaba desfalcando de certa forma. Então é isso, o objetivo é zerar a burocracia, né? Simplificar os processos para que dê mais agilidade para a resposta. Nós temos acordo de cooperação técnica com o Estado, em algumas situações específicas, tá?
Por que em algumas situações? Porque nem todos os serviços que são prestados pelo município estão no escopo do Estado. Vamos citar um exemplo aqui. Segurança pública é responsabilidade de quem? Ela é do Estado. O município ele não faz segurança pública. A guarda municipal ela está aparelhada, tem projeto de lei, já tem embasamento legal para que ela comece a atuar como polícia. Mas isso leva anos para que isso se consolide, entendeu? Então, ela atua em cooperação com a Secretaria de Segurança. É uma cooperação de atividades, entendeu? Vamos citar outro exemplo aqui. Infraestrutura. O Estado não atua com infraestrutura. A infraestrutura ela é toda a responsabilidade do município. Quando eles se deparam, como eu mencionei aqui, que as equipes do trânsito se deparam com situações lá. Quando eles se deparam com uma situação lá, aí eles procuram por nós. Agora, hoje, CCC, antes eles iam mandar um ofício para a CEMINF, que ia fazer todo um processo, né? Todo um trâmite protocolar até chegar na mão do responsável para que fosse atendido. Agora, eles procuram por nós. A relação município e Estado, ela ficou alinhada, CCC, com os demais órgãos, entendeu? Então, eles procuram por nós e aí a gente tenta da melhor maneira que os serviços atendam a solução, porque a solução é para a cidade. Kennedy? Já. A turma é toda sua. Pessoal, bom dia. Bom Meu dia. nome é Kennedy Fialho. E é um prazer receber vocês aqui, alunos da faculdade aqui. Alunos que estão buscando conhecimento, e conhecimento é poder. Conhecimento, quem tem conhecimento tem poder. E assim, eu vou me apresentar um pouco, que eu vi a moça perguntar ali, sobre a questão da formação. Para estar aqui, dependendo dependendo não, acho que a grande maioria dos cargos, eles só exigem nível médio. E eu sou concursado de nível médio do IMU. Eu sou da segunda turma de agente de trânsito. Eu entrei em 2006. O trânsito até 1997, quem cuidava do trânsito era o Estado. Em 1997 houve uma lei, que eu vou deixar para vocês pesquisarem, uma lei que municipalizou o trânsito em toda a região nacional. E o trânsito aqui em Manaus, ele só foi municipalizado em 2000. 99 teve o primeiro concurso para agente de trânsito e os agentes de trânsito começaram a atuar de fato em 2000, no ano de 2000, mas a gente perdeu 3 anos após a lei, certo? Tem muitas lá, São Paulo, Rio de Janeiro, que já estão muito na frente da gente. Então, a partir de 2000, foi o primeiro concurso, a gente começou a atuar de fato nas ruas, e o trânsito, o IMU, a gente legisla da parte de estacionamento e circulação. A gente não vai fiscalizar o cara que está sem habilitação, essa parte é Detran. Muita gente confunde muito, inclusive quando a gente não, pelas ruas, pensa que a gente vai atuar por conta da habilitação ou por conta de o veículo estar sem o documento do veículo. Essa parte é Detran, é bem separada essa questão do CTB. Circulação e parada, quem legisla é o município, quem faz a fiscalização somos nós, agentes de trânsito. Essa questão de habilitação, de documentação, é Detran. A gente atua, às vezes você vê a gente fazendo blitz, a gente atua porque existe a gente faz um convênio com o Detran para poder fazer esse tipo de fiscalização, tá? E vamos lá, a questão da formação. Eu sou agente de trânsito, mas a minha formação, eu tenho pós-graduação em mobilidade urbana bem muito depois, mas eu sou formado em eletrônica e agora recente me formei em música, que é um outro trabalho que eu faço fora parte disso aqui. E inclusive eu estava conversando com o professor, eu tenho um projeto de educação e conscientização que eu ainda quero implementar, mas isso depende muito de políticas e tudo mais. O nosso trânsito da cidade está dividido em 5 regiões: a divisão sul, divisão centro-sul, norte, leste e oeste. Cada divisão dessa a gente tem uma base operacional. Quando o município ele liga para aquele... Quem foi no terceiro andar aqui? Todos passaram por lá? Uhum. Quando o município acontece algum acidente ou tem um veículo na sua parada, ele liga para cá, cai no terceiro andar. Essa ligação é gerada um protocolo
que vai para o segundo andar, e do segundo andar a gente dispara para os agentes da rua, para cada qual na sua determinada região. Se é para leste, a gente dispara para a divisão leste, se é para sul, para sul. E aí o agente de trânsito vai no local e verifica a situação. Se precisa remover, a gente vai fazer a remoção. Aqui no centro a gente tem um sistema chamado Hexagon, que registra todos esse tipo de ocorrência. E aqui eu puxei para vocês, só para vocês darem uma olhada, depois eu vou passar aqui para vocês, o total de acidentes que a gente registrou nesse centro aqui, 2025. Só em 2025, danos materiais, a gente registrou 1.419 acidentes. Acidentes com vítima lesionada, 1.219, só em 2025, tá? E acidente de trânsito com vítima fatal, a gente registrou 68. Se vocês forem no Detran, é um número diferente. É um número diferente porque nem todos os acidentes com morte o agente de trânsito é acionado. Às vezes a perícia chega no local, resolve tudo e a gente nem sabe. Tem local distante, tipo Zona Leste, bem naquelas ruas que não necessita da operação do agente de trânsito, o perito vai lá, faz o serviço dele, então não é computado aqui. Então esse número, para vocês verem, é muito maior ainda. Isso é preocupante para a gente, porque esse número é muito maior. Só em 2026, a gente já tem danos materiais 849 registro de acidente registrado aqui no nosso sistema. Acidente com vítima lesionada, 747. E com vítima fatal, 36. Entendeu? Sobre alguém perguntou sobre o que a gente faz com esses dados. Acho que foi a moça ali. Esses dados, eles servem para a gente verificar que pontos a gente pode colocar radar, que ponto a gente pode colocar restrição de veículo pesado. Se vocês olharem, tem vias que o veículo pesado não pode transitar. Foi tudo através de um estudo que saiu daqui. Entendeu? Através de estatística, o nosso setor de estatística estuda através desses dados que vêm daqui. Se você tiver alguma dúvida para tirar alguma pergunta para fazer. Os alertas civis são daqui? E pelo nosso... Da Defesa Civil, sim, é da... E Mário, a Defesa Civil está perguntando sobre alerta. Sai daqui, não sai? Não, o alerta, aquele que chega no telefone das pessoas, ele é pela Defesa Civil do Estado. Do Estado, tá. Defesa Civil do Estado. Tirou tudo. Essa parte não é comigo. Alguém mais? Não, você... A maior dificuldade... Poxa, eu vou queimar vocês, Mário, não pode não. A maior dificuldade é o estacionamento. Bora ficar com o estacionamento. Não, vou te falar. A maior dificuldade hoje do CCC é porque a gente recebe muita demanda da população, muita demanda mesmo. Vocês viram aqui a quantidade de situações e que a prefeitura não consegue dar vazão para tanta situação assim, entendeu? Não existe hoje como a gente voltar a atenção para um determinado serviço que a gente vai descobrir a cidade. Entendeu? Respondi? Na verdade, se fosse falar, é só questão técnica, mas a gente está sempre alinhando aqui. Menino, eu acho que nada que possa impactar no trabalho dos agentes de trânsito na rua, que isso que é mais importante. O senhor pode explicar um pouco sobre as principais atividades que o senhor desenvolve como agente de trânsito? Como agente de trânsito? Bem, você ou o agente que está na rua? Pode ser ele ou o agente que está na rua. Qual que o senhor prefere? eu vou falar um pouco da minha. Eu sou supervisor do centro de controle aqui, eu coordeno os agentes que estão ali em cada bancada que vocês viram ali são agentes de trânsito também. E por que tem que ser agente de trânsito? Porque a gente conhece a linguagem, conhece o CTB, conhece toda... É um serviço técnico, né? Qualquer um, você botar, vocês agora lá, vocês vão saber operar aquilo. Tratar com o munícipe da forma que tem que ser tratada e despachar a ocorrência para o agente de trânsito da forma que tem que ser. A gente passa por um treinamento. Quando eu passei aqui para o concurso de agente de trânsito, eu passei treinamento de 1 mês. E para conhecer a questão da linguagem que a gente utiliza na linguagem nos rádios, que hoje está ficando um pouco obsoleto por conta dos celulares. Assim, no início que eu entrei aqui, a gente usava muito o rádio. Hoje em dia a gente está preferindo usar o celular, que não é... a gente cobra muito isso que a gente usa o rádio, porque é uma resposta imediata. O celular, se ele estiver levando porrada até ele ligar, ele já apanhou, entendeu? E o rádio não, ele pede ajuda que
aciona, a gente já é imediato, a gente consegue dar o apoio para ele. E só que infelizmente a gente tem uma resistência muito grande, porque o celular chegou e acabou tomando também esse lugar, né? A tecnologia ela vai avançando e acabou que ficaram um pouco obsoletos, mas nas operações que são todo mundo próximo, a gente acaba que utiliza a rádio porque é mais prático, sabe? Agora, eu aqui no centro de controle, eu sou supervisor das ocorrências que chegam e eu dou apoio nos nossos agentes a despachar essas ocorrências e recebo feedback também dos agentes, dos chefes de divisão. Cada divisão dessa tem um chefe operacional que é chefe dos agentes. E nos finais de semana, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, eu tiro plantão como chefe geral da rua, porque eu sou chefe aqui do centro de controle, então eu tiro um plantão. E o plantão é 24 horas, e aí é responsável por toda a cidade, tem que precisar ir na Zona Leste, vai na Zona Leste. Hoje nossa maior concentração de atenção, eu acho que vocês conhecem, ali no viaduto do Passarão. O viaduto do Passarão está bem crítico, porque as vias foram estreitadas por conta do içamento das vigas, então o trânsito não está muito legal por ali, então a nossa atenção maior está voltada para lá. Mas daqui a pouco vai ficar pronto e o pessoal vai esquecer desse transtorno todo, que vai ser muito, muito melhor para a cidade de Manaus, né? Entendi. Então nos plantões o senhor sai andando pela rua? Nos plantões eu sou agente de rua. Tá? Mais algum? Ainda sobre o complexo do Passarão, Certo. eu moro lá perto e eu trabalho no Ministério Público. Antes, saindo da minha casa pra lá, leva no máximo uns 15 minutos. Só que o que eu tenho percebido é que ultimamente tem demorado pelo menos 1 hora pra chegar no... É porque as vias foram estreitadas, mas... Aí, o que eu percebo também é que durante o trajeto eu vejo muitos veículos de grande porte, caminhões, principalmente porque a Bertolini fica lá perto também. Então, o que seria necessário para fazer com que esses veículos eles passassem por lá ainda, mas em horários diferentes dos horários de pico? O IMU ele tem uma portaria que ele rege em algumas áreas da cidade. Eu acho que ali ainda não tem. Você pode ver que ali, Constantino Neri, Maripiranga, o centro da cidade em si, tem uma placa que ela informa a quantidade de qual o peso do veículo que pode passar lá. Ali naquela área não tem, por isso que ele ainda está desse jeito. Tem que haver a própria população pode demandar isso, mandar para o IMU. E assim, tem muita coisa que vem da população que a gente é feito um estudo na engenharia, se achar que é viável, eles aplicam sim. Teve coisas que foi feita no trânsito que foi ideia de munícipe. Pouca gente sabe, mas foi ideia de munícipe. Chegou para a engenharia, fizeram estudo, é viável isso aqui, é legal para aplicar. E assim, o IMU está aberto sim, só que tem até chegar na engenharia, tem todo o processo, tem um atendimento, setor de atendimento, vai lá com o projeto, tudo bonitinho, anexa lá e manda para o setor de engenharia fazer análise. Os maiores desafios, eu vou te falar que é reduzir isso aqui. Para mim, se eu estou falando como agente de trânsito, se eu não conseguir reduzir isso aqui, essa quantidade de acidente com vítima fatal, quantidade de acidente com mortes, eu saio muito triste daqui quando todo dia que tem um acidente fatal, que a gente registra um fatal, eu não saio, eu estava conversando com o professor agora há pouco, inclusive o meu projeto foi por conta disso. Teve um dia que mais um fatal eu registrei e falei, cara, eu não acredito que eu vou... Pô, eu tenho uma parte artística que eu faço, eu tenho outros projetos de arte. Eu nunca fiz nada para o trânsito. Eu estou há 20 anos trabalhando com trânsito e eu nunca pensei em nada. Eu vou parar para escrever alguma coisa. E eu fui no estúdio, fui escrever um projeto. E por conta disso, e se a gente não conseguir reduzir, o maior desafio nosso é reduzir acidentes, é reduzir mortes no trânsito. A gente fica muito triste quando a gente vê o registro de um acidente que foi por uma fatalidade, que foi por uma imprudência de um motociclista que está sem capacete, ou que ele cruzou um canteiro central e matou alguém ou que morreu, sabe? Essa é a nossa maior dificuldade. E isso não é questão de eu colocar na cabeça de vocês aqui, daqui a pouco vocês perdem, sabe? O IMU está cansado de fazer trabalho de educação de trânsito. Todo mundo saiu dali e tá, poxa, que legal. Mas é importante esse trabalho que ele continue. Senão não fixa na cabeça de ninguém, entendeu? Mas saiu dali, parece que todo mundo esquece tudo. E continua as mortes, e continua os acidentes, e continua os registros de acidente. É muito triste eu chegar aqui toda segunda-feira
quando eu não estou de plantão no final de semana, o setor de comunicação está pedindo de mim os acidentes fatais. Aí vou buscar aqui pra gente, pra mídia não mostra, mas pra gente a gente chega, velho, cabeça para um lado, e é muito feio, E não tem como a gente não ficar impactado. Se eu disser que eu não fico impactado, eu sou um monstro, entendeu? Eu acho que todo mundo fica impactado, inclusive os agentes de trânsito. O meu primeiro acidente fatal, assim que eu passei no concurso, eu já estava quase uns 6 meses sem atender um acidente fatal, sem nunca ter atendido um acidente. Aí o colega que estava comigo pequeno, a gente foi acionado pelo rádio, já se entendeu fatal, ele era mais antigo que eu falei não, ele falou, te prepara que a gente vai pro fatal. E isso aí ficou na minha mente assim que nunca saiu. O meu primeiro fatal foi o motociclista da Ambev, ele cruza aquele cruzamento da Carvalho Leal com aquela Unicoré do terminal. Ele passou no vermelho, o ônibus passou por cima da cabeça dele, a cabeça dele está mais de 10 metros espalhada no trilho. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Era a primeira vez que eu estava atendendo um acidente desse jeito. E o mais triste é que a gente vai atendendo, a gente vai ficando meio que petrificado, já olha, já não... Na hora lá você sabe que tem que fazer o seu serviço, já fica meio assim. Mas a gente não tem que ficar assim, a gente tem que chocar ainda. A gente tem que chocar ainda. O acidente fatal, o acidente com vítima, a gente tem que chocar. Esse cruzamento também me lembra muito um acidente que eu atendi, um atropelamento que eu atendi. O senhor também veio falecer. Foi muito triste. Então, é só desse jeito que a gente vai conseguir. Eu sempre falo para os colegas que não adianta ficar fazendo só educaçãozinha de pare na faixa e tudo mais, se a gente não mostrar o que acontece, o resultado disso aqui. O resultado disso aqui, de morte, pouca gente sabe. A munícipe não sabe. Morre gente pra caramba no nosso trânsito. E esse é o nosso maior desafio. É conseguir diminuir isso aqui. Só que a gente só consegue diminuir se a gente virar uma chave na cabeça dos adultos. Porque das crianças a gente já trabalha na nossa educação de trânsito, já trabalha, e a gente vem trabalhando. O setor de educação não para. Ele está nas escolas, está nas empresas fazendo palestra, levando educação do trânsito. Tem uma boa notícia que eu quero dar em primeira mão do Kennedy. Ele vai fazer uma visita a nós lá na ESCO e vai levar uma proposta maravilhosa de um projeto de extensão que está gestado aqui, falta parir o menino. Aí dentro pode só parir. Então a gente vai ser a parteira e o parteiro para apoiar mais um projeto muito interessante, principalmente os músicos da casa. Temos músicos aqui, tem um talento aqui enorme. Então, essa é uma boa notícia que ele vai levar para nós no outro momento. Por enquanto, fiquei com um gostinho da curiosidade. Eu falei demais, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu me empolguei. A Maricel vai ter uma pergunta a fazer. Bora. Sim, pontuais, sim. Como que vocês tratam esse tema que é bem sensível, todos os comunicadores do moto, eu sou uma que também sou uma acidente de trânsito e assim, falta de senso de motorista de aplicativo. Como é que vocês trabalham com eles em si? Qual é o planejamento e a definição que vocês têm com essas pessoas? Porque o trânsito criminal é caótico, é bem pesado, as pessoas não respeitam. Sim. Maricel, qual foi o acidente que você sofreu? De moto? Você estava de aplicativo? Simplesmente fez um pequeno proibido e a outra pegou na vida. Então, uma moto bateu em vocês, uma outra moto. Mas o que está te conduzindo é que fez proibido. Tá, ele vai responder essa questão e o resto vocês vão gestar a curiosidade para a próxima que o motorista já está embaixo. Uau. Vamos lá. Sobre uma resposta das nossas intervenções, eu vou ser bem rápido. Aqui na Efigênio Salles, nessa curva ali do Lebaron, ali acontecia acidente todo dia. Depois daquele corujinho ali, pergunta quantos acidentes aconteceram ali? Zerou.
Ah, mas aí a munícipe, o infrator, não vou nem falar munícipe, ele só olha, a prefeitura está enchendo o bolso. Não. Ninguém está olhando que nunca mais teve acidente. Desde o dia que foi implantado, não teve mais acidente ali naquela rua. Entendeu? Isso é uma resposta. E eu estou falando só de uma pontual, sabe? Eu acho que isso deveria ser mais nítido, porque ficar de uma forma da mais das pessoas tirar esse pensamento delas. Eu posso fazer um adendo a essa colocação que o Kennedy fez e ao seu comentário. A pessoa que ela anda dentro da regra, ela não se preocupa onde tem radar. Reclama do radar aquela pessoa que está acima da velocidade. Que naturalmente em algum momento ele vai passar lá e vai sofrer uma autuação. E com relação à mídia, existem algumas questões que são divulgadas sim. Esse levantamento que o Kennedy mencionou, que é feito periodicamente, é a comunicação do IMU solicitando periodicamente, e eles fazem pauta. Só que tem muita pauta e a mídia escolhe o que vai divulgar. Entendeu? Não vamos lá, vou até fazer uma meia-culpa aqui, né, das minhas palavras, mas a imprensa escolhe aquilo que dá mais atenção para ela. Se eles disserem assim, não, o redutor de velocidade ali, o radar ali é para favorecer a população, para que haja menos acidente, tu acha que isso gera mais impacto, ou vai dizer assim, a indústria da multa em Manaus? Eu nem falei questão de televisão, mas questão de mais foco na prefeitura, porque eu sigo, né? Eu sigo me acompanhar tudo que está saindo, tá? Eu sigo, vai determinando, tipo, porque agora mais parte que tu falou, né? Porque da chuva é mais a parte das enchentes, dos livramentos, então, por isso que eu pergunto, vocês colocam isso lá? Tem, só que acontece o seguinte, a prefeitura ela possui 33 UGs. O que é isso? São unidades gestoras, entre secretarias, superintendências, diretorias, autarquias, são 33 unidades. E aí, cada uma gerando uma mídia, né, uma matéria por dia, enche o portal principal. Então, notícias como essa, elas vão se perder no vácuo, entendeu? Vão se perder no volume das informações. E aí tem secretaria que produz muito volume de informação. Você vai ver aí, vamos citar aqui, por exemplo, a Seminf, né? A Semusp. O que mais que eu posso citar? A Manaus Cult, né? Tem períodos que está gerando muita informação. Então, informações como essa, elas vão se perder, é natural. Mas você pode contar dentro do próprio portal. Sim. Mas você pode procurar especificamente por essas informações que ela está lá. E não é uma coisa assim que está lá há muito tempo. São informações recorrentes, entendeu? Mais alguma coisa?